Hoje a gente falar pra vocês que agora de manhã eu assisti Enola Grove, né? Primeira temporada, episódio 11º. Tava sensacional, como sempre, né, gente? Então, começou assim, que no caso, a mãe do Roman, ela pingou aquele colírio poderoso dela na vida e voltou à vida, né? Voltou a viver. Daí nisso, o Roman tava lá com o Peter na cama porque ele tinha sido machucado pelo dardo, né? Que ele era um lobisomem. E cuidou dele, né? E tudo mais, mandou ele ficar lá. Tá, daí nisso, Shelly, a mãe dele não ligou tanto pra ele, dele ter voltado ao coma, né? O Roman, né? Daí o que acontece? O policial que perdeu as gêmeas ficou com muito ódio, achando que era o Peter, querendo caçar o Peter e tudo mais, né? E daí, no caso, também o Peter tava com muita fome, ele pegou um bife todo cheio de sangue e tentou fritar, depois não conseguiu comer. E daí a Lisa veio lá, daí ela beijou ele, falou que tava com saudade deles e tudo mais. E perguntou pra ele por que estão achando que ele que matou as gêmeas, né? Falando que era uma pessoa que tinha uma fera dentro de si, que ser humano que é esse. E ele ficou meio ressentido de contar pra ela que no caso ele era, né, um lobisomem, só que do bem. E daí o que acontece, né? Um bando de pessoas foi lá e atacou a casa, né, do Peter, né, dos ciganos lá, picharam e tudo mais. A mãe dele se escondeu e mandou o Roman levar pro Peter o gato dele, que ele gostava bastante, né. E no caso, o pai da Lisa ajudou ele, mais o Roman, mais o Peter, a se esconder lá numa igreja, uma igreja abandonada, né. Tá. E daí nisso, o que que acontece, né? Antes, o Coisa tinha ido pra casa dele, né, o Peter. Daí veio lá duas pessoas querendo matar o Peter, achando que ele era o lobisomem do mal. E daí o Roman fez aquilo lá que ele consegue com o olhar hipnotizar as pessoas pra conseguir o que ele quer. Mandou o cara enfiar a arma dentro da boca, e o cara enfiou a arma dentro da boca, e mandou o outro sair de lá, para que saírem o mais rápido possível dali, que não ia acontecer nada, e eles obedeceram ele através do olhar e saíram dali, fugiram dali. Daí o que que acontece no caso? Né, eles foram pra essa igreja, como eu falei pra vocês. E daí aconteceu outro caso de assassinato, não sei se foi a coisa, aquela bruxinha que ficou com o cabelo inteiramente branco. O Homer ficou bastante preocupado, falou pro Peter que eles deveriam agir de certa forma pra não acontecer nada, principalmente com a Lisa, porque a menina tinha falado que ia acontecer com ela e o bebê dela. Daí o que acontece? Ele teve que fazer tipo uma espécie de ritual para conseguir ter a lua cheia, para conseguir virar o lobisomem, para poder atacar o lobisomem do mal. Pegou umas velas assim, fez em fileira, andou em roda com o Roma, não deu certo. Daí ele sacrificou, infelizmente, o gatinho dele, destroncou, abriu assim ele, pegou as tripas e ofereceu para os deuses, né? Principalmente pro seu antigo avô, né? Que ele acredita em toda essa lenda e tudo mais. O Roman ficou totalmente assustado, saiu pra fora e ficou com medo, falou, nossa, não quero isso que aconteça e tudo mais. Daí o que que acontece, né? Cortou de cena. O Roman conversou um pouco com a sua irmã, a Shelly, falou que sonhou com ela e tudo mais, foi fofo com ela, falou que não quer abandonar ela. E também conversou com sua mãe, porque ele tava lá tirando gordura de bacon para dar para o Peter, que pediu para fazer lá o ritual e tudo mais. Só que daí a sua mãe mostrou para ele tipo de uma lança, que ele deveria assassinar a sua presa, que era o lobisomem, no caso. Daí aí dá a entender que parece que agora ele vai ficar contra o Peter ou ele vai querer matar o lobisomem do mal, não sei, é o caso que vai acontecer. Mas estava bastante interessante, valeu a pena hoje assistir, graças a Deus eu consegui assistir porque ontem eu tinha dormido e é isso.